A paz do Senhor, meninas. Não quero tomar muito tempo de vocês, então já vou começar orando para a gente dar início à palavra, que hoje nós vamos ler o segundo capítulo de Romanos. Mas eu quero saber também como que foi ontem, se Deus falou com vocês através da palavra, se teve uma parte que mais tocou em vocês, compartilhem comigo. Não deixem de compartilhar, é importante. Fortalece esse momento, porque eu estou sujeita às mesmas tentações que vocês, né? Desânimo, insegurança, mas eu creio que essa obra é do Senhor e não minha. Então estou aqui novamente para compartilhar esse mover do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade de falar do Senhor para outras mulheres. Primeiramente, o Senhor me enche, o Senhor fala comigo para que eu possa transferir essa mensagem para elas. Que hoje, Senhor, elas venham ser mais cheias do que ontem. Que a palavra possa penetrar no mais profundo das suas almas. E que elas venham, meu Deus, superar aí os desafios do dia a dia, o pecado que ainda não conseguiu vencer, Pai. Mas eu creio que à medida que a palavra vai sendo compartilhada, porque a tua palavra diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Então, Pai, ministra em nossos corações no dia de hoje e que elas tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meninas, irmãs em Cristo Jesus, a palavra de hoje é um pouquinho mais forte do que a de ontem, mas eu creio que o Senhor é fiel e nos ajuda a viver um dia de cada vez. Então, nós iniciamos assim. Na minha Bíblia está o título do O Justo Juízo de Deus. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E aqui, gente, eu já vou trazer algo bem claro para a vida de vocês, como também é para mim. Eu, quando entendi essa passagem de que quando eu julgo algo pela minha justiça própria, por aquilo que eu achava, né, que deveria um julgamento, quando eu entendi que eu fazendo isso, eu trago condenação para mim mesma, aí eu comecei a refletir muito sobre quando eu vou abrir a minha boca. Então, por exemplo, comecem a entender que à medida que a gente vai ajustando o nosso comportamento, as nossas atitudes com a palavra do Senhor, a nossa vida vai sendo edificada e abençoada. Então, se o Senhor está falando que não há desculpa, por exemplo, uma justificativa, eu julguei algo, eu falei, mas fulano fez isso e isso não está certo. E esses comentários, eles não têm desculpa, gente. A Bíblia está falando que a gente não deve julgar o outro, porque na medida que a gente julga, a gente vai ser condenado. E não é simplesmente condenado na eternidade. Porque se você tem Jesus Cristo, mais pra frente você vai entender que só há salvação por meio de Jesus. Mas as bênçãos aqui na Terra, a gente vai experimentando à medida que a gente vai ajustando a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso coração na palavra do Senhor. Então, ele diz o quê? Se você julga, você está condenando a si mesma. E ele ainda diz mais, que se a gente julga, a gente também faz as mesmas coisas. E eu vou dar um exemplo simples. Às vezes eu tô dirigindo, na época que eu pilotava muito, andava muito de moto, às vezes a pessoa não dava seta e eu já falava, filho, né, da mãe, alguma coisinha assim, não deu a seta, entrou, não deu a seta. Chegou uma época, meninas, que quando eu entendi essa palavra, o que eu falava? Senhor, tá nas suas mãos, obrigada por ter me livrado, obrigada por não ter deixado acontecer nada, ele entrou, não deu seta, mas o Senhor está no controle de tudo. Percebe que a gente vai mudando o nosso posicionamento de confiar no Senhor, uma vez que eu não devo tecer comentários sobre ninguém. Então vamos lá, espero que tenha ficado claro que se você julga alguém, você está condenando a si mesmo. E eu vou deixar aqui 2 versículos para vocês meditarem.
que faz a junção desse capítulo 1 de Romanos, que é Mateus 7:1 e Lucas 6:37. Então, saindo daqui, ou pause o vídeo, pega a sua Bíblia e leia esses 2 capítulos e versículos, tá? Então, vamos lá. Capítulo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, o juízo de Deus, gente, não gosta de que a gente estabeleça juízo sobre outras pessoas, porque julgamento é isso, né? Se colocar no lugar de juiz. E aí ele diz no terceiro o seguinte: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Então, se eu sei que esse comportamento, essa atitude não convém, então eu tenho que pedir para Deus me ajudar a superar esses desafios, né? Que é o ato impossível de já tecer um julgamento sobre o próximo. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? E aqui, gente, olha só como Deus ele é bom. Ele traz uma correção, né, mostrando o que a gente não deve fazer, e também instrui que a gente deve nos apegar à riqueza da bondade de Deus, da tolerância e da paciência de Deus, porque é Ele que nos leva ao arrependimento. Então aqui a gente deve pedir: Senhor, me ajuda a gerar arrependimento dentro do meu coração, porque eu tenho muito esses hábitos, essas atitudes de ver alguma coisa e já achar que a minha opinião vale de alguma coisa e ela não vale de nada. Então, sabe o que vale? A gente ter um comportamento que agrada o Senhor, porque através das nossas vidas nós vamos levar o evangelho para outras pessoas. Ou seja, quando uma pessoa tem um comportamento bom, a outra pessoa vai olhar e vai ver algo bom, não algo ruim. Então, é esse tipo de comportamento que a gente tem que ter. Então, se você ainda não está tendo, assim como eu, muitas vezes, gente, eu peço ajuda a Deus o dia todo: Senhor, me ajuda a me arrepender por esse comportamento, me ajuda a me arrepender por esse coração duro, me ajuda a me arrepender por colocar a minha confiança nas coisas dessa terra. Então, gente, é o dia todo a gente tem que confiar na bondade do Senhor e na riqueza da paciência dele, porque o Senhor é muito paciente, ele tem tolerado muitas coisas justamente para que a gente se volte para ele. Amém? No capítulo 5 ele diz o seguinte: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Então, aqui ele diz o seguinte, ele dá uma instrução, né, que a gente deve se apegar, e é só isso que faz, porque não adianta nada você julgar o outro, sendo que Deus é tão bom e misericordioso, e se nós estamos aqui agora, é pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, se você está ouvindo este evangelho, creia, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. A teimosia, gente, quando ele diz assim, mas por serem teimosos e ter um coração impenitente, a teimosia é um tipo de idolatria. Quando você lê lá 2 Samuel, e aí você vai entendendo muito mais sobre a idolatria, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, no livro de Samuel. Você vai percebendo que a teimosia, ela é uma obstinação contra Deus. Ou seja, a pessoa faz o que ela acredita o que ela acha que é melhor para ela. Ou seja, a gente, sabe aquela sensação de cabeça dura? Tem gente que tá falando as coisas pra gente e a gente não ouve de jeito nenhum. Esse é o famoso cabeça dura. Mas reflitam sobre isso, que a teimosia é uma idolatria contra Deus. E um coração idólatra é um coração aprisionado em si mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês.
Mulher tem o hábito de querer, né, se sentir segura. É instinto, isso é nosso. Assim como um homem, ele quer uma mulher, né, que seja, que traga honra para a vida dele. Tá errado? Não, não tá errado, nenhum dos lados. Mas, como eu falo mais para as mulheres, eu vou dar um exemplo sobre nós, mulheres. A gente quer se sentir segura. E aí coloca a confiança no marido. E isso também, gente, é um tipo de idolatria, porque o nosso único salvador, né, a mulher quer ter o marido ali como um salvador. Então, ela não mede esforços para casar. Então, ela faz de tudo para poder casar, ela não mede esforços e ela vai querendo aquilo a todo custo. Isso é uma teimosia, porque ela acredita que o que ela precisa é disso e não de Deus. Ficou claro? E tem outros exemplos que eu poderia dar aqui também, como o dinheiro, né? A gente é tão teimoso que Deus fala que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus ele está dizendo, vocês precisam me buscar para que eu acrescente as outras coisas na sua vida. Mas a gente faz o contrário, a gente vai buscando todas as outras coisas para depois buscar o Senhor. Isso está invertido, e uma vez que está invertido, a gente não tem paz no dia a dia. Às vezes as coisas ficam muito difíceis e é como se tudo para nós fosse mais difícil. E existe um porquê. Porque as coisas estão invertidas, você está sendo teimoso, você está sendo teimosa, você está buscando primeiro as outras coisas para depois o reino de Deus. Então ficou claro que a teimosia é um tipo de idolatria, né? No capítulo 6, ele diz assim, eu vou voltar no 5 para dar continuidade na frase inteira. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, nós precisamos vigiar nas nossas obras. Eu gosto muito do livro de Romanos, porque Romanos, gente, ele trata primeiro o nosso ser, quem nós somos, a quem nós pertencemos, quem nos ama. Então, ele trata muito a nossa identidade, o nosso ser interior. Porque se o nosso ser interior estiver ajustado, estiver ali fazendo a vontade do Senhor, as nossas obras, o nosso fazer, vai estar de acordo com o Senhor. É fácil? Não é fácil, gente. É uma guerra todos os dias. Mas nós temos uma escolha, escolher andar com o Senhor ou ter essas consequências que o livro aqui de Romanos 2 já está nos dizendo, né? Que retribuirá cada um segundo as suas obras. Obras não salvam ninguém, mas se nós temos Jesus e queremos obedecer o Senhor, consequentemente as nossas obras revelam o Deus que a gente serve. A vida é eterna aos que perseveram, olha só, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, algo que não é corrupto, não há mancha. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, gente, aqui, ó, existe um tipo de pessoa que busca fazer as obras que traz glória, honra e sem mancha, incorruptibilidade, e existe o tipo de pessoa que receberá ira, indignação, né? Porque Deus ele é indigno com os egoístas, Deus ele resiste aos soberbos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. O grego aqui é os gentios, como eu e você. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu não sei se fica tão chocante assim para vocês, mas eu percebo que assim, o nosso comportamento ele diz muito a quem nós pertencemos. Eu lembro que teve uma época que eu ia para a igreja e tinha a pastora Priscila e ela falava assim: vocês têm que tomar cuidado com quem vocês vão se relacionar, porque
Não há neutralidade. O mundo espiritual não é neutro. Ou você se relaciona com alguém que é de Deus e que carrega o Espírito de Deus, ou vocês vão se relacionar com alguém que vem do diabo e que carrega o espírito do diabo. E vocês percebem isso aqui, claro, gente? Porque todas as vezes que a gente anda com o Senhor, Deus é bom, Deus é justo, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que Ele coloca limite para as nossas vidas por amor a nós mesmas. Então tenham paciência. Andem com Deus de fato, não se culpando, não se julgando. Você deve olhar para isso aqui, meu Deus, eu faço tudo isso e agora? Confie na bondade, na misericórdia do Senhor, que Ele vai te ajudar a enfrentar esses desafios, esses pecados e se converter de verdade. Não tragam para vocês culpa e condenação, porque quem culpa é o diabo. Então ouça a voz do Senhor, que é mansa. Então, ouvindo esse capítulo 2, eu espero que vocês não se culpem, mas reconheçam e peçam ajuda dele para se arrepender aonde precisa de arrependimento. Arrependimento é todos os dias, toda hora, gente. A gente peca toda hora. Acordou, pecou. Então já aprendeu que Deus também não trata as pessoas com parcialidade. Ai, fulano de tal não é crente. Seja, então, a imagem de Cristo para que ele deseje ser um crente também. Então, a gente não vai tratar bem só quem é irmão na fé, né, gente? Capítulo 12. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei. Cadê, gente? Me perdi aqui agora. Somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Você já viu pessoas que não conhecem o Senhor, mas honram o pai e a mãe? São pessoas decentes que praticam o que é bom, o que é certo a ser praticado aos olhos do Senhor, que muitas vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas essa pessoa nem é crente, não conhece o Senhor e tem um comportamento como se conhecesse. Pois bem, porque aqui mais para frente, ó, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Gente, olha isso daqui. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas. Olha que forte. Então a gente precisa se voltar para o Senhor todos os dias das nossas vidas, porque Deus vai julgar os nossos segredos. E por isso a gente precisa se arrepender e ter boas obras. Eu não sei se isso pesa com temor ou com medo, mas eu espero que seja com temor de querer obedecer, porque se você se arrepender, Deus vai lançar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Deus não é como um ser humano, gente. Ele perdoa e convive com a gente e nos ajuda o tempo todo. Então, olha como é maravilhosa essa graça, né? A gente não merece, Romanos simplesmente vai mostrar isso pra gente, que o amor de Deus a gente não merece e não se conquista, a gente recebe como um presente. Então vamos para o capítulo 17, os judeus e a lei. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmos, isso aqui é muito forte. Porque quando a gente não recebe primeiro a palavra, quando a gente só quer ensinar, mas não quer viver aquilo, a gente acaba sendo um cego guiando outro cego. Então, gente, sabe uma coisa que eu faço muito comigo e que vai ser bênção na sua vida? Pegue a palavra do Senhor e pregue para você mesma.
Eu prego, gente, para mim todos os dias. Prego mesmo, porque, sabe, o nosso coração é corrupto. O nosso coração é enganoso. Então a gente precisa o tempo todo estar pregando para nós mesmos, para a gente não ser como esse povo que diz conhecer a lei de Deus, mas a vida deles é uma bagunça. E não vive no que Deus deseja que eles vivam. Então, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Então, se você tem a sua Bíblia em casa, está conhecendo a palavra do Senhor agora ou já conhece, tenha esse hábito de pregar para você mesma. É engraçado, mas é assim que funciona, porque, gente, à medida que vocês vão pregando para você mesma, você vai crescendo e vai saindo aqui, ó, de mestre de crianças, vai deixando de ser criança e vai tendo maturidade espiritual. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muito de gente falar assim: eu vou ser crente para ser como aquela pessoa? Mas fulano de tal é crente e faz o que faz e a atitude dela é repugnante. Eu lembro que eu trabalhava nela, quando eu tinha a clínica aberta, e no bairro onde eu trabalhava tinha uma mulher que era conhecida pelo bairro inteiro, de que, nossa, eu vou ser crente para eu ser crente como ela. E ela não parava o carro dela no estacionamento, mas ela parava o carro em frente ao estacionamento, atrapalhando a entrada do estacionamento. Então, gente, a conduta daquela mulher perante os olhos das pessoas que não conheciam a Deus era, falando assim na nossa linguagem, era tenso. Porque você, como cristã, você para e pensa assim: nós conhecemos a misericórdia do Senhor e sabemos que a vida dela pode ser sim transformada e que ela pode conhecer o Senhor, que há salvação na vida dela. Mas a forma como que a gente vive só tem dois caminhos. Ou a gente vai gerar desejo na outra pessoa para conhecer a Cristo, porque mesmo você enfrentando tribulações, você tem um Deus maravilhoso e se gloria na presença dele, sabe que ele cuida de você e você confia nisso. Então as suas atitudes são agradáveis, ou você vai ser repelente. Vai fazer com que outras pessoas que não conhecem o Senhor jamais desejar, porque os seus comportamentos vai sempre contra ao nome de Deus. Então a gente precisa vigiar muito nisso. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É forte, né, gente? Então vigie. Assim como eu preciso vigiar, vocês também precisam vigiar, e assim a gente vai sendo boas testemunhas do nome de Deus. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. A circuncisão, né? A gente sabe que no Antigo Testamento os homens eram circuncidados no 8º dia de nascimento. E aqui ele vai mostrando que circuncisão é aquela que você não transgride. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, ou seja, se você não pratica a lei, ela não serve de nada, você já está incircunciso. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, não é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Talvez aqui no finalzinho fique um pouquinho mais complexo, né, gente? Mas o que Paulo está dizendo aqui, que é o que procede do nosso coração. A gente precisa se converter dentro primeiro. Então, primeiro a gente
vai se convertendo dentro, vai limpando toda a sujeira que existe dentro da gente. E a gente vai mostrando para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, que a gente não é só crente de fachada. E que sim, que a gente é inteiro. Eu espero que essa palavra tenha falado muito com você, que haja temor, desejo de mudança e um posicionamento de estar firme no Senhor todos os dias. Se falhar, se cair, se pecar, devemos voltar aqui e crer na riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Mas a nossa vida não é só sobre nós mesmas. A gente não quer ir para o céu sozinha. E o Senhor tem pressa de alcançar muitas almas e você faz parte desse ministério. Então, gente, compartilha esse vídeo com outras mulheres. Se ele falou com você, foi edificante, compartilha. Sempre tem uma mulher que você vai lembrar. E nós vamos estar aqui criando uma comunidade do Senhor, porque eu creio que essa obra é dele e não minha. Então, gente, fiquem com Deus. Que a paz do Senhor invada o ser de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Então, um beijo e fiquem com Deus.